Pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Esse aqui é o nosso primeiro corujão de muitos que nós vamos realizar aqui com os senhores. Esse projeto vai ajudar muita gente a ser aprovado nesse concurso e muitos outros, né? Esse material aqui, ele é um material riquíssimo em termos de aprendizado. Eu trouxe aqui para os senhores hoje muitas questões que a gente vai trabalhar baseado no que o edital dos senhores irá cobrar, tá bom? Será uma sequência cronológica de conteúdos, então é muito importante que você não perca nada dessas aulas que serão ministradas aqui. Eu quero contar com a sua participação em todas as aulas que aqui serão ministradas, beleza? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar aqui sobre proposições lógicas. Eu quero trazer para vocês um breve resumo sobre o que é proposições, quando eu vou ter uma proposição e quando eu não vou ter uma proposição, tá bom? Vamos lá. Ó. Primeiramente, quando eu estou falando aqui de proposições lógicas, o que que eu preciso entender? Professor Trajano, me fala aí, o que que o senhor vai estar abordando aí para a gente? Olha só, galera, seguinte, quando eu falo de proposições, você vai entender assim, ó, conceito. Primeiro, o que são proposições? Você vai entender o seguinte, proposições, coloca aí comigo, vamos lá, são afirmações, tá? São afirmações expressas. São afirmações expressas por palavras. São afirmações expressas por palavras ou símbolos. Por palavras ou símbolos. Vírgula. Com sentido completo. Com sentido completo. Também é conhecida, essa aqui é a primeira definição. Também é conhecida proposições como sentença fechada, tá? É uma sentença fechada. Esse nome fechado você já vai entender. Se está fechado é porque está completo, ninguém mexeu. Tá? Você entende dessa forma. É uma sentença fechada. E, além de tudo, ela também, ó, vai ter aqui para você, ó, a presença de verbo, que dá esse sentido completo aqui à frase. Cada verbo você vai contar ele sendo como uma proposição ali na questão. Beleza? Então, afirmações expressas por palavras ou símbolos com sentido completo. Sentença fechada, presença de verbo e além do mais, ela permite, ó, ela vai permitir, ó, permite julgar em V ou F, tá? Ó, permite julgar em V ou F. Exemplo, professor, dá um exemplo aí, dá um exemplo aqui básico de proposições, ó. São proposições. São proposições. Letra A. Quando eu falo assim, ó, Carlos é policial. Carlos é policial. Ponto. Aqui eu fiz uma afirmação expressa por palavras, ela tem sentido completo e eu consigo julgar em verdadeiro ou falso, tá? Nesse primeiro momento, você não vai dizer se é verdade ou falso. Você só vai saber se pode ou não julgar. Beleza? Se é verdadeiro ou não, aí já é outra situação, tá bom? É em outro momento que nós vamos aprender, mas só se ela permite ou não julgar. Beleza? Ó, tem a presença de verbo, tem sentido completo, então aqui nós estamos diante de uma proposição. Outro outro exemplo, tá? Letra B, outro exemplo. O que que acontece? Eu tenho aqui a sentença K menos 3 é igual a 7 para todo K pertencente aos reais. Galera, professor, o que que significa esse símbolo aqui, ó?
Eu não sei, professor. Esse símbolo aí, o que que ele significa? Isso aqui é um quantificador. Ele significa o seguinte, ó, você vai ler ele da seguinte forma: ó, qualquer, qualquer K que seja real. Então, quando existe a presença desse quantificador, não vai existir dúvida na questão. Ó. Veja só, quando ele diz assim, ó, K menos 3 é igual a 7, tá? Ele fala isso. Aí, automaticamente, ele fala na frente, para todo K inteiro. Veja que quando eu falo K menos 3 igual a 7, automaticamente me vem uma dúvida. Quem é esse K? Aí ele responde, K é um número real. Aí você pergunta de novo, tá, mas qual número real? Aí ele te responde, qualquer um. Então, quando ele diz que é qualquer um, eu posso pegar qualquer valor para substituir e dizer se é verdadeiro ou não. Por exemplo, se o K pode ser um 4, 4 menos 3 é igual a 1. Então, isso aqui vai ser falso. Logo, considero isso como uma proposição. Se o valor que eu substituo aqui, ele me permite substituir, aí eu vou considerar isso como uma proposição. Através de quê? Da existência desse quantificador aqui universal. Ele transforma as frases que envolvam incógnitas em proposição. Agora, se não existir a presença desse quantificador, desconfia, xerife, não vai ser proposição. Beleza? Tranquilo? Então, ó, já printa essa tela. Na próxima tela, nós vamos falar exatamente no próximo slide sobre o que não é proposição. Beleza? Nesse primeiro momento, você pegou aqui o bizu do que é uma proposição lógica, tá? Isso aqui não é tão simples como se parece. Agora, quando eu aprendo aquilo que não é proposição, fica muito mais fácil para mim. E nós vamos ver agora, veja só. Quando eu classifico aqui as sentenças, tal, quando eu classifico aqui as sentenças, o que que não é proposição, tá bom? Veja só, o que que não é proposição, beleza? Nós vamos entender da seguinte forma: não proposição. Aqui, ó. Você vai entender comigo o seguinte: não proposição. Professor Trajano, o que que não é proposição? Vamos lá. O que que não é proposição? Pessoal, seguinte, não é proposição toda vez que for uma sentença, anota aí, ó, sentença aberta, tá? Sentença aberta. Além do mais, além do mais, quando tiver sentido incompleto, sentido incompleto, certo? Quando tiver também a ausência de verbo, além de, primeiro, além de interrogações, interrogou já não é proposição. O que mais? Além de exclamações, exclamação, exclamou não vai ser proposição. Terceiro, além de ordem, tá? Ordem, ordem, beleza? Quando o verbo está no sentido imperativo. Não é proposição. Tranquilo? Quatro, professor, o que que não vai ser proposição também? Paradoxo. Paradoxos não são proposições. Cinco, o que mais? Jura,
promessa e sentimento. Jura, promessa e sentimento não se classifica como proposições, beleza? Então, exemplo disso é quando eu falo assim, Ana é aluna, aí eu pergunto. Quando eu digo assim, Gabriela, Gabriela é linda, eu estou exclamando. Quando eu falo assim, pegue a caneta, pegue a caneta, eu estou dando uma ordem, esse verbo está no imperativo. Eu estou dando uma ordem. Quando eu falo assim, ó, quando eu falo assim, ó, essa frase é falsa, tá? Quando eu falo assim, essa frase é falsa, beleza? Agora, jura. Um exemplo de jura. Vou colocar aqui embaixo, ó. Um exemplo de jura. Eu amo você. Eu amo não, eu amarei. Eu amarei. Te amarei. Eu te amarei para sempre. Quem acredita aí nessa promessa jura? Eu te amarei para sempre. Galera, isso aqui é uma jura, tá? Isso aqui é uma jura. Eu te amarei para sempre. É uma afirmação, veja, é uma afirmação. Ela tem sentido completo. Porém, por se tratar de uma jura, eu não consigo julgar em verdadeiro ou falso, tá? A não proposição, ela não permite julgar em verdadeiro ou falso, beleza? Isso aqui é uma jura, isso aqui é uma promessa, tranquilo? Isso aqui é uma jura, é uma promessa. Agora, um sentimento, quando eu falo assim, é, Ana é boa moça, pronto. Ana é boa moça. Isso aqui é um sentimento meu. Eu não posso julgar como verdadeiro ou falso. Essa pessoa, eu tô falando, Ana é boa moça, eu posso olhar e dizer, não, eu não gosto da Ana, Ana não é boa moça, não. Então, não dá para julgar um sentimento, tá? Então, ó, lembra disso. Isso aqui é uma promessa ou jura, tá? Promessa ou jura, tranquilo? Não classifica como proposição, além da ausência de verbo, beleza? E não permite julgar em verdadeiro ou falso. Um outro exemplo de não proposição seria esse aqui, ó. Um outro exemplo de não proposição seria esse aqui, ó. Imagina só, um outro exemplo. Quando eu digo assim, ó, y menos 2 é igual a 6, tal que y é um número natural. Veja, isso aqui não vai ser uma proposição, galera. Por que que isso aqui não vai ser uma proposição? Veja bem, quando ele diz y menos 2 é igual a 6, automaticamente eu me faço a pergunta, qual y? Qual y? Aí ele me responde, tá, é um número natural. Aí eu me pergunto, qual natural? Aí ele não responde mais. Então, ó, isso aqui, ó, está com sentido incompleto, tá? Ó, está com sentido incompleto, beleza? Logo, não é proposição, tranquilo? Quando eu falo assim, ó, outro exemplo, que não vai ser proposição, outro exemplo. Quando eu digo assim, ó, a tartaruga, a tartaruga rosa.
Ponto. Opa. Quando eu falo assim, a tartaruga rosa, beleza? O que que você entende por isso? Tá completo? O que que tá faltando aqui, pessoal? O que que tá faltando aqui, ó? Isso aqui, ó, tem ausência verbal. Não tem verbo essa frase. A tartaruga rosa o quê? Eu não consigo entender o que que está sendo dito aqui. Beleza? Eu não consigo entender nem compreender o que está sendo dito aqui nessa frase. Tranquilo? Agora vamos lá. Presta bem atenção. Outro exemplo. Quando eu falo assim, ó, quando eu falo assim, ó, 3 mais 7. Ponto. Isso aqui é uma proposição? Não. 3 mais 7, o quê? Não tem um sentido completo, tal. É uma sentença aberta, beleza? Então, não são proposições, ó. Nenhuma dessas não são proposições, ok? Não são proposições. Outro exemplo, quando eu digo assim, ó, quando eu digo assim, ó, ele é inteligente. Ele é inteligente. Cara, automaticamente você vai perceber que está faltando alguma coisa. Quando eu falo assim, ele, ela, aquele, aquela, automaticamente me vem uma dúvida. Ele quem? Ela quem? Aquele quem? Ou aquele qual? Aquela qual? Entende? Então, se gerou dúvida, não é proposição, xerife. Então, anota aí, ó. Nada disso aqui vai ser proposição. Beleza? Tranquilo? Vamos ver como fica isso com exemplos práticos, tá bom? De proposições ou de não proposições. Veja só. Primeiro exemplo. Das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. Pessoal, então veja só. É muito fácil você acertar uma questão dessa. Aqui ele está querendo aquela que é proposição, tal. Ele está querendo aquela que é proposição. Se ele está querendo aquilo que é proposição, eu vou tirar o que não é e vou ficar apenas com o que é. Então veja só. Letra A, ser um perito criminal ou não ser? Interrogou, já não é proposição. Beleza? Já bota aqui, ó. F. Uma atribuição do perito criminal é atualizar, é analisar documentos em locais de crime. É uma afirmação, tem sentido completo, tem a presença de verbo, tem tudo para ser uma proposição. Vamos ver as outras. Perito criminal também atende ocorrências com vítimas de terrorismo. Exclamou. Isso aqui não é proposição. Letra D. Não preciso nem ler, ó. Interrogou. Não vai ser proposição. Instruções especiais para perito criminal. Galera, cadê o verbo? Cadê o verbo? Ó, isso aqui também não é proposição. Então vai me sobrar quem aqui, ó? Letra B de abacate. Marca aí, primeiro exemplo para você não errar. Beleza? Marca aí o primeiro exemplo para você não errar de forma nenhuma. Vamos embora. Exemplo 2. O que está dizendo aqui no exemplo 2? Olha só. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Letra A. Carlos é natural de Araguaína, Tocantins. Galera, ele quer o quê? Ele quer uma proposição. Então eu vou eliminar o que não é. O que que não é? A interrogação. O que que não é? A exclamação. O que que não é? A ordem. Então eu já eliminei uma, duas, três. Sobrou quem? Letra B, galera. Não tem dificuldade, pô. Não dá para você errar uma questão dessa. De forma nenhuma dá para você errar uma questão dessa. Entendam, senhores, entendam. Tá bom? Então, o bizu é esse. Não tem como você errar mais. Simples. Terceiro exemplo de hoje. Vamos lá. Exemplo 3. Assinale a alternativa que contém uma proposição simples. Galera, o que é uma proposição simples? É a proposição que tem, aí aqui, ó, já é outro bizu. O que é uma proposição simples? É uma proposição que tem apenas um verbo, ó, tá, ó. Apenas, apenas um verbo. Beleza? Bizu, cara.
Proposição simples, apenas um verbo. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Letra A, Rafael foi estudar. Beatriz foi ao mercado. E tem aqui um conectivo. Já já nós vamos aprender sobre os conectivos. Então, já apresentou dois verbos, então não é só uma proposição, é mais de uma. Se é mais de uma, não é simples, ela vai ser composta. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Carlos é guitarrista e Lucas é vocalista. Tá de novo aqui, ó. Um verbo, dois verbos. Então, não é uma proposição simples. O carro é compacto ou utilitário? E aí, galera? Um verbo, dois verbos. Cadê o outro verbo? Ele está onde? O carro é compacto ou o carro é utilitário. Veja que está oculto essa fala, certo? Mas ele está se referindo a quem? Ao carro. Tranquilo? Então, ó, muito cuidado para você não errar. Beleza? Aí quando ele diz assim, ó, Fernanda e Clara, Fernanda e Clara são colegas de classe. Aqui é um verbo, ser. Tranquilo? Então aqui só tem um verbo, professor. Só tem um verbo. Ah, professor, tem um conectivo aqui. Fernanda e Clara são colegas de classe. Mas esse conectivo aqui, ó, ele está no núcleo. Tranquilo? Então, ó, presta atenção nesse detalhe. Vai pelo bizu. Proposição simples, apenas um verbo. Professor, mas aqui tem também apenas um verbo. Não é, xerife. Aqui, ó, depois desse conectivo, se você observar, ele está retratando aqui, ó, a palavra carro. Então, quando ele diz o carro é compacto ou utilitário, é a mesma coisa dele dizer o carro é compacto ou o carro é utilitário. Beleza? Então, o verbo vai aparecer duas vezes. Certinho? Então, ó, letra E. Se Maria é médica, então sabe biologia. Ó, ó, dois verbos, tá? Então, o nosso gabarito aqui vai ser quem? Letra D, certinho? Veja que a questão começou a mexer na minha mente, tá bom? Começou a mexer na minha mente, tá bom? Mas não é difícil. É difícil é um prédio, eu já disse para vocês, e nós vamos desenrolar essa guerra. Tranquilo? Mais um exemplo aqui para a gente fixar na mente. Olha só, questão de número 4. O que que diz a questão 4 aí, senhores? Entre as alternativas abaixo, qual pode ser considerada uma proposição lógica? Galera, qual pode ser considerada uma proposição lógica? Ei, Jordan, rapaz, tu tá arriscando minha tela, Jordan. Pô, cara, aí, xerife, aí tu me quebra, meu irmão. Vamos lá, ó. Entre as alternativas abaixo, qual pode ser considerada uma proposição lógica? Senhores, se ele quer uma proposição, se ele quer uma proposição, eu vou fazer o quê? Eu vou exatamente tirar aquilo que não é. O que que não é? Letra A, porque interrogou. Letra B, porque interrogou. O que mais? Pequim é encantadora. Quando ele fala aqui, ó, é encantadora, isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui é um sentimento, beleza? Isso aqui é um sentimento. Tranquilo? É um sentimento. Quando ele diz assim, o amor é verdadeiro, galera, o amor é verdadeiro. Quando ele fala isso, o amor é verdadeiro, isso aqui é um sentimento também. Então vai me sobrar quem? Gabarito aqui, ó. Letra D, beleza? Gabarito, letra D. Certinho? Vamos lá. Questão de número 5, nosso quinto exemplo. Tá bom? Esse aqui é o nosso quinto exemplo. Fechou? Vamos lá para o quinto exemplo. Diz o seguinte: sejam dadas as proposições a seguir. Primeira, o gato preto de André. Segunda, 7y menos 3 é igual a 9. Quarta, aquela farmácia é a melhor da cidade. Quinta, 5 é um número primo. Quais delas são proposições lógicas? Quais delas são proposições lógicas? Beleza. A primeira, o que está faltando? Verbo. Então, isso aqui não é proposição. A segunda, quando ele diz 7y menos 3 é igual a 9, eu sei de qual y ele está falando? Não. Então, ó.
Também não é proposição. Quando ele fala aquela farmácia, ó, aquela qual, automaticamente você vai se perguntar. Você não sabe de qual farmácia ele está falando, certo? Quarta questão. 5 é um número primo. Beleza, ok. É uma afirmação, presença de verbo, sentido completo. E dá para saber se é verdadeiro ou não. Então, ó, a única alternativa correta vai estar aqui, na letra E. Tranquilo? Exemplo 5 resolvido de forma fácil, simples e objetiva. Beleza, galera? Tranquilo, pessoal. Deu para entender até aí? Deu para entender até aí? Sim ou não? Eu vou só voltar aqui o meu slide, que esse mocoronga aí riscou minha tela. Vamos lá, ó. Questão de número 5 resolvida com sucesso. Agora nós vamos falar aqui sobre proposições lógicas praticando com questões. O que que diz aqui, ó? Vamos lá. Primeira questão de hoje. Considerando uma proposição correspondente a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro julgamento, assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Galera, qual vai ser essa sentença aí que corresponde a uma proposição? Então vamos lá, ó, busca comigo aí a informação. Senhores, fácil demais para você analisar, observar e resolver. Veja só. Quando ele diz assim, ó, quando ele diz o seguinte, proposição, eu já vou tirar o que não é. Letra A, interrogou. Letra B, aquela. Letra D, ordem. E letra E, exclamou. Então, já era, xerife. Vai sobrar quem? Letra C. É assim que o concurseiro tem que resolver questão. Se ele tem o bizu na mão, ele vai meter o bizu para não errar. E acabou. Tranquilo? É isso que ele vai fazer para não perder questão. Certinho? Vamos lá, ó. Próxima questão diz o seguinte: questão 2. Marque a alternativa que não apresenta uma sentença aberta. Qual é, senhores, a alternativa que não vai apresentar uma sentença aberta, galera? Ele quer aquela que não é aberta, então ele está querendo a fechada, ó. Não aberta. Se ele quer a não aberta, então ele está querendo a fechada. Logo, eu vou eliminar as abertas. Quem são as abertas? São as sentenças incompletas, ó. Que interrogam, que exclamam, que tem dúvida, ó. Ela quem? Beleza? Então, de cara, eu já vou marcar quem aqui, ó. Letra A. Beleza? Então, a letra A não representa uma sentença aberta. Quando eu elimino o que não é, eu vou ficar apenas com aquilo que é, de fato, uma proposição. Então, ó, ficou fácil resolver esse tipo de questão aqui. Tranquilo? Terceira questão de hoje. Diz o seguinte: qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta? Galera, como é que eu vou fazer para resolver essa questão? Qual delas é uma sentença aberta? Veja, o que é que ele está pedindo aqui, ó. Sentença aberta, tal. Opa, bora lá, cadê tudo, danadinho? Sentença aberta. Vamos lá, ó. Quando ele pediu aqui, ó, sentença aberta, eu vou procurar. Quando ele diz aqui, ó, x mais 2 é igual a 5, onde x é um número inteiro. Ele diz que x é um inteiro. Tá. Mas qual inteiro? Ele não responde mais nada. Então, ó, isso aqui está incompleto. Tá, ó. Isso aqui está incompleto. Tá faltando informações. Logo, o gabarito vai bater em cima dele, ó, letra D. Professor, mas embaixo está do mesmo jeito. X mais 2 é igual a 5. Tá, mas qual x? Um inteiro. Tá, mas qual inteiro? Para tudo. Ou qualquer um. Então, correto. Isso aqui vai ser proposição. Certinho? João fala inglês ou francês? Correto. Se Marcos é trezinense, então Marcos é piauiense? Correto. Paulo é inteligente. Beleza? Tranquilo. Fechou? Então, terceira questão, gabarito, letra D. Vamos para a questão de número 4, senhores. O que que diz aqui a questão de número 4, galera? Questão 4 diz o seguinte, ó. Sejam dadas as proposições a seguir. 3x menos 9 é igual a 9 para todo x inteiro.
3y mais 4 é igual a 8. 3 é divisor de 18. E a farmácia da esquina é a melhor da cidade. Quais delas são proposições lógicas? Quais delas são proposições lógicas? Galera, se ele está querendo aquilo que é proposição, então, ó, vamos lá. Lembra, o quantificador, ele vai transformar uma incógnita em proposição. Quando ele diz para todo x inteiro, acabou, isso aqui é proposição. Agora veja, 3y mais 4 igual a 8. Qual y? Não sei. Então isso aqui não é proposição. 3 é divisor de 18. Beleza, afirmação com sentido completo, presença de verbo. A farmácia da esquina é a melhor da cidade. Tá, ele disse a farmácia da esquina. Mas eu automaticamente me pergunto, qual esquina? Porra, tem esquina pra caramba, xerife, então não dá para saber. Beleza? Essa afirmação aqui não está completa. Logo, as alternativas que são proposições aqui são apenas quais? A1 e A3. O gabarito vai ser quem, ó? Letra C. Beleza, galera? Tranquilo? Deu para entender a ideia aí? Então, ó, já pega o bizu para você não errar. Fechou? Vamos para a questão de número 5. O que está dizendo aí, galera? Questão de número 5. Ó, com vocês, eu lhes apresento a questão de número 5. O que vocês acham que vai ser aí nessa questão de número 5? Fala para mim. Diz aí para mim. Qual é a questão aí que vocês vão ter aí? Número 5. Qual das alternativas representa uma proposição? Ele quer aquela que é proposição, tá? Ele está querendo aquela que é uma proposição. Então, senhores, quando eu falo representa uma proposição, eu vou caçar aqui aquilo que não é. A letra B, que está interrogando. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Tá, mas qual x? Não sei. Então, ó, isso aqui não é proposição. Isso aqui não é proposição. Isso aqui está exclamando, não é proposição. Vai me sobrar quem aqui, xerife? Vai me sobrar a letra A. Vai me sobrar a letra A. Não dá para me errar uma questão dessa, ó. Me sobrar a letra A. Acabou. Beleza? Quinta questão, letra A. Beleza, senhores. Vamos para a próxima questão, galera. Questão de número 6. Aqui é sem enrolação. Bizu aqui é certeiro. Olhou, leu, entendeu, marcou, já era. Partiu para o abraço. Questão de número 6. As proposições simples são sentenças que podem ser valoradas como verdadeiras ou falsas. Das alternativas abaixo, a única que, presta atenção na letra miúda, viu? Tu que não assistiu o Pica-Pau, presta atenção na letra miúda, para tu não perder o bizu, ó, que não é proposição. Galera, não tem o que fazer, porra. Tu vai caçar o que não é proposição. Acabou, xerife. Letra E, ó, tá aqui, cara. Posso realizar a divisão por zero? Interroga. Meu Deus do céu. Pergunta boba, tosca da bobônica. Não pode. Zero não divide ninguém. Beleza, senhores? Então, ó, não é nem por isso. É porque aqui foi uma interrogação e isso transforma essa frase em uma não proposição. Tranquilo? Sexta questão, gabarito letra E. Acabou. É assim que você vai fazer na sua prova, no dia dela, beleza? Sétima questão de hoje, galera. Diz o seguinte: marque a alternativa que apresenta uma sentença aberta. Vamos lá. Marque a alternativa que apresenta uma sentença aberta. Ele diz o seguinte: se Maria for a Ponte de Ferro, em Santa Fé, então Matilde não vai à Lagoa da Furnas, em Chiador. Bambá de couve e lombo de Chico Mineiro são comidas típicas de Minas Gerais. Ele quer te encontrar na antiga estação ferroviária, em Penha Longa. Joana fará panelada de campanha, se somente se não tiver leitão, a pururuca na feira. Galera, sentença aberta não é proposição. E eu já dei esse bizu para vocês, ó. Aqui eu mato a questão. Quando ele fala ele, automaticamente vem uma interrogação na minha mente. Ele quem? Então não está completo, então isso aqui é uma sentença aberta. Gabarito, letra C. Pessoal, alguma dúvida com relação a sentença aberta, sentença fechada? Me respondam aí no chat, por gentileza. Os senhores têm alguma dúvida ainda com relação a sentença aberta, sentença fechada? Sim ou não, senhores? Sim ou não? É fácil identificar. Pegou o bizu daquilo que não é, já era, meu irmão. Você vai matar a charada, não tem como você perder. Tranquilo? Vamos para cima, vamos para cima. Questão de número 8.
que diz aqui a questão 8, galera? Vamos lá. Ó. É o seguinte. Em lógica proposicional, é importante verificar quando temos de fato uma proposição, pois através das proposições podemos usar os argumentos lógicos e tabela verdade para estudar as variáveis lógicas e interpretar os resultados das alternativas abaixo. Interpretar os resultados, perdão, das alternativas abaixo, a única que não pode ser considerada uma proposição. Vamos lá, galera, me mata de orgulho aí, ó. O que que não é proposição aqui, pessoal? Tem gabarito aí rapidão. Vamos lá, vamos fechar aqui essa boa. Vamos lá. Fechou, meu irmão. Gabarito é letra D. Por que que é letra D? Porque está interrogando, professor. Então não tem o que fazer, xerife. A questão é essa. Tranquilo? Senhores, então, ó, até aqui, essas 5 mais 8, 13 questões trabalhadas sobre proposições lógicas. Eu espero que os senhores já saibam identificar o que é e o que não é uma proposição lógica. Beleza? Agora, nós vamos entrar agora, tá? Nós vamos entrar agora no nosso segundo momento da aula. Nós vamos falar sobre os conectivos. Mas antes de falarmos de conectivos, eu quero que os senhores me falem se os senhores têm alguma dúvida ainda com relação a essa parte aqui de proposição. Vou voltar aqui às explicações. Primeiro, quando é que não vai ser proposição? Quando interrogar, quando exclamar, quando der ordem, quando fizer jura, quando fizer promessa, quando tratar de sentimento, quando for um paradoxo, quando não tiver verbo, então você já elimina e diz, isso aqui não é proposição, isso aqui é uma sentença aberta, tá? Se é aberta é porque está incompleta, alguém mexeu. Pensa assim, você faz uma compra lá no Mercado Livre, a caixa vem aberta, pô, você desconfia, xerife, pô, mexeu. Se mexeu, tá incompleto. Lembra disso. Se está aberto, é porque está incompleto. Se está incompleto, então não é proposição. E aí você não erra nenhuma questão dessa natureza. Beleza? Tranquilo, galera? Fechou? Vamos lá, então. O que mais que a gente vai ter aqui, pessoal? Eu vou falar para vocês agora sobre os conectivos, tá? Nós vamos falar agora sobre os conectivos. Conectivos lógicos. Eu preciso entender, professor Trajano, sobre esses conectivos. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Podemos dar continuidade? Vamos para cima? Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui meu outro slide para vocês. Pessoal, chama a galera aí do grupo aí para participar da aula. A galera tá perdendo. Bizu, bizu de milhões. Aula de milhões aqui, tá? Aula de milhões. Vamos lá, senhores. Vamos lá. Para falar de conectivos, o que que a gente vai ter aqui, pessoal? Seguinte, presta bem atenção nesse detalhe, senhores. Vou trazer para vocês, sem a necessidade de falarmos de tabela verdade, os principais conectivos lógicos e o que cada um deles representa. Primeiro, quando eu vou falar de conectivo, para que que ele serve? Tá? Você vai entender o seguinte. Conectivo lógico, ele serve para isso. Ó. Conectivos. Qual a função dele? Eles ligam duas ou mais proposições. Eles ligam duas ou mais proposições. E assim elas deixam de ser proposições simples e passam a ser proposições compostas, tá bom? Passam a ser chamadas de proposições compostas. Beleza? Vamos lá. Exemplo. Eu tenho aqui o meu primeiro conectivo. Eu tenho aqui o meu primeiro conectivo, que é o que eu chamo ele de conjunção. Professor Trajano, o que que é a conjunção? A conjunção, galera, o símbolo é esse aqui, ó. Tá, ó. É essa barrinha aqui do soldado. A fita do soldado. E o que que representa a conjunção? Quais são as letras que representam a conjunção? As principais são essas, ó. É o i, é o mas,
é o porém, é o todavia, beleza? É a vírgula, certinho? A vírgula também representa, às vezes ela vem só a vírgula, dentre outras. Então, essas aqui são as principais, mas porém, vírgula, todavia, tranquilo, a conjunção. Professor, e o que é que eu preciso saber de conjunção? Eu quero que você entenda o que é que você precisa saber de conjunção. Da conjunção, você só precisa saber o seguinte. Falou em conjunção, você vai entender o seguinte, ó. Ela só é verdade, ó, só é verdade, ó, só é verdade quando, quando todas forem verdade, tá? A conjunção, ela também ela é comutativa, ó. Em símbolo, ela é assim representada. Por exemplo, P e Q é a mesma coisa de Q e P, certo? Comutam, elas comutam. E esse símbolozinho aqui do meio quer dizer, ó, P e Q, P mais Q, P porém Q, P todavia Q, P vírgula Q, e assim por diante, tá? Mas a parte mais importante da conjunção aqui é você entender o seguinte, que ela só é verdadeira, a frase só é verdadeira quando todas forem verdadeiras. Eu vou te dar aqui um exemplo. Exemplo. A frase, a frase, Carlos, Carlos é brasileiro. Carlos é brasileiro e é, São Paulo é país. Pronto. Galera, vamos lá. Eu tenho aqui uma proposição composta, certo? Eu tenho aqui uma proposição composta, onde essa proposição está ligada por um conectivo, é importante. Eu aprendi a identificar o conectivo é esse aqui, ó. Na hora que eu ver o conectivo e, eu já vou associar. Isso aqui trata-se de quê? De uma conjunção. Ah, então se é conjunção, essa frase inteira, ela só vai ser verdade, professor, quando? Quando a primeira proposição for verdade. Aí eu pergunto, Carlos é brasileiro? Sim, verdade. São Paulo é um país? Existe um país chamado São Paulo? Não, então isso aqui é falso. Beleza? Ó, então o valor lógico dessa conjunção vai ser qual, pessoal? Ela não só é verdade quando todas forem verdade, então não tem o que discutir. Se aqui elas não são todas verdade, a conjunção aqui vai ser o quê? Falsa. Beleza? É assim que eu julgo uma conjunção. Só é verdade se todas as proposições que compor forem verdadeiras. Se tiver uma contrária, já era, ela vai ser o quê? Falsa. Beleza? Mas você não vai entender, precisa decorar quando é falso, quando é verdade. Só decora isso. Só aprende isso. Só é verdade. Conjunção. Só é verdade quando? Todas verdade. Ponto. Acabou. Beleza? E assim você não vai errar nenhuma questão. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão de hoje. Próximo conectivo. Nós vamos tratar aqui agora sobre a disjunção. Senhores, quando eu falo aqui, ó, de disjunção, o que que eu tenho, professor Trajano? Galera, a disjunção, pega o bizu comigo aqui, ó. A disjunção, o símbolo é esse, tá? O símbolo é esse aqui, ó. Beleza, professor. E agora? Quais são as palavrinhas que vão me fazer lembrar? Essa aqui, ó. Eu tenho aqui a proposição P, aí eu vou ter no meio o ou. Aí eu vou ter a proposição Q. Aqui, ó. P ou Q. Pronto. Só assim, tá? E o que que eu preciso entender da disjunção, professor? Na conjunção eu já sei que ela só é verdade quando tudo for verdade. Aqui é o contrário, ó. Ela só é falsa
só é falsa quando todas, quando todas forem falsas. Simples. E também a disjunção, ela permite comutar os seus valores. Quando eu estou falando aqui em termos de símbolo, fica assim, ó. Fica dessa forma aqui, ó. P ou Q é a mesma coisa de Q ou P. Beleza? Elas também comutam. Um exemplo. Um exemplo de disjunção, professor Trajano. Um exemplo. 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 Quando eu digo assim, ó, a bola é quadrada, a bola é quadrada ou o sol é azul. Qual o valor lógico dessa frase, galera? Primeira coisa, identificar o conectivo. Qual conectivo aqui está ligando? O ou. Opa, então é a disjunção. Se é a disjunção, tem que ser falsa. E quando é que ela é falsa? Quando todas forem falsas. Então vamos ver. A primeira, a bola é quadrada? Não, não existe bola quadrada. Falso. Segunda, o sol é azul? Não, o sol não é azul. Falso também. Então qual o valor lógico dessa disjunção? Todas não são falsas? Então ela vai ser o quê? Falsa. Beleza, pessoal? Consegue entender como julgar o valor de uma frase através do seu conectivo? Se for conjunção, tem que ser tudo verdade, para ser verdadeiro. Se for disjunção, tem que ser tudo falso, para ela ser falso. Beleza? Não esquece desse bizu, não esquece dessa dica, para você não perder. Vamos lá. Agora nós vamos tratar aqui sobre a disjunção exclusiva, senhores. Disjunção exclusiva. Galera, o que é a disjunção exclusiva? Galera, quando eu falo aqui, ó, disjunção exclusiva, disjunção exclusiva, o símbolo é esse, ó, tá? O símbolo é esse aqui. Professor, e aí, quem vai ser a disjunção exclusiva? Vai ser o seguinte, ó. Você vai ter aqui, ó, o ou, vírgula. Aí você vai ter aqui a proposição, ou P, na verdade não tem a vírgula aqui, tá? É o P, certo? Aí a vírgula, você vai ter aqui, ó, ou P, vírgula. Aí vai ter outro ou agora, ou, aí você vai ter a outra proposição, o quê? É assim que ela vai aparecer. Tem que aparecer ou, certo? É a disjunção exclusiva. Professor, e aí na disjunção exclusiva, o que que eu preciso saber? Galera, quando estiver tratando aqui da disjunção exclusiva, você vai entender o seguinte, ó. Ela só é falsa, entenda, a disjunção exclusiva só é falsa quando tiver valores iguais, tá? Valores iguais. Como assim, professor? Valores iguais? Ou é tudo verdade ou é tudo falso, tá? Só quando for valores iguais, ou tudo verdade ou tudo falso. Outro detalhe também aqui, ó, na disjunção exclusiva, ela também, simbologicamente falando, ela comuta, ó. Em símbolo, ela também comuta, tá? Fica assim, ó. Ou P ou Q é assim que eu leio, é a mesma coisa de ou Q ou P, certo? Elas também comutam. Galera, essa besteirinha aqui a banca pode cobrar para você, pedindo para você verificar se é verdadeiro ou não a comutação dos conectivos. E aí você vai quebrar a cara se você não souber identificar qual deles comuta ou qual deles não comutam. Certinho? Vamos lá. Exemplo. Exemplo de questão como essa, para julgar se é verdadeiro ou não. Beleza? Ó, exemplo. Quando eu digo assim, ó, ou a lua é prata, ou a lua é prata, ou o sol.
é frio. Qual o valor lógico dessa frase, galera? Eu consigo classificar, professor, aqui estamos diante de uma disjunção exclusiva. Então, se a disjunção exclusiva tem que ser falsa. Quando? Quando eu tiver valores iguais. Vamos ver. A lua é prata? Verdade. O sol é frio? Falso. Então, os valores não são iguais. Se os valores não são iguais, ela não vai ser falsa. Ela vai ser o quê? Verdadeira. Para ela ser falsa, os valores tinham que ser iguais. Como não são iguais, então a frase inteira, tratada de junção exclusiva, ela vai ser verdadeira. Beleza, galera? Tranquilo. Agora vamos para a que é mais cobrada nas provas. Nós vamos estar diante agora da condicional. Certinho? Condicional. A galera aí já tá dando sono. Porra, xerife, aí é foda, não dá. Vamos lá. Ó. Condicional. Senhores, quando eu vou falar aqui da condicional, nós vamos ter o seguinte, ó, presta atenção. Condicional. Anota aí comigo, anota aí comigo. Condicional. A condicional também é conhecida como implicação, tal. Condicional ou implicação, certinho? Qual é o símbolo dela? É uma seta que parte da primeira proposição para a segunda proposição. É sempre assim, ó, partindo da primeira para a segunda. Professor, qual é, qual é a peça-chave da condicional? É essa aqui, ó. É o se, é o se então. Se então o quê, professor? Se P, então o quê? Beleza. Mas existem outras, tá? Por exemplo, pode aparecer aqui, ó. Pode aparecer aqui, ó, o logo, tá? Pode aparecer aqui, ó. Opa, volta lá. Pode aparecer aqui, ó, o como, certo? Pode aparecer aqui, ó, quando. Pode aparecer aqui, ó, o quando, tranquilo? Tudo isso aqui vai ser condicional. Eu tenho aqui, ó, P, logo que. Aqui eu tenho P, como. Aqui eu tenho P, como que, certo? P, como que. Aqui eu tenho P, quando que. Beleza? Então, essas falas aqui, elas podem aparecer e você vai entender que isso aqui está tratando de uma condicional. Agora, caso apareça aqui também, ó, caso apareça aqui também, vou até colocar aqui, ó, uma divisória, que essa aqui vai ser a que a gente chama de condicional inversa, tá? Professor Trajano, o que seria essa condicional inversa, galera? Seguinte, quando aparecer isso aqui, ó, por exemplo, P e Q, quando aparecer aqui, ó, o pois, quando eu aparecer aqui, ó, o porquê, tá? P, porquê, que, tranquilo? Aqui nós vamos estar tratando de condicionais invertida. Então a seta vai partir daqui para cá, ó. A seta, nesse caso, vai partir daqui para cá, beleza? Tranquilo? Quando aparecer aqui, ó, o só, quando aparecer aqui o só, se, também vai ser uma condicional invertida, tranquilo? A seta vai partir daqui para cá. Nesse caso, a seta vai partir sempre assim, ó.
Nesses casos aqui em cima, as setas partem assim. Nesses casos de baixo, partem ao contrário. Beleza? O que é que eu preciso saber, professor, da condicional? Da condicional, você precisa saber o seguinte. Primeiro, ela só é falsa, só é falsa, tá? Condicional, só é falsa. Quando que a condicional vai ser falsa, professor? Quando acontecer isso aqui, ó. Quando a primeira for verdade e a segunda for falsa, tal. Então, só acontece isso quando acontecer isso. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, que é o famoso Vera Fischer, tá? Só é falsa quando acontecer isso aqui, Vera Fischer, tá? Então, anota aí, quando der Vera Fischer, a condicional vai ser falsa, tranquilo? E detalhe, ela não é comutativa, certo? Não é comutativa. Veja, cuidado, quero que você tome cuidado. Quando eu falo se P, então Q, isso aqui é diferente de se Q, então P. Beleza? Muito cuidado. Não perca isso na questão. Tranquilo, galera? Beleza? E por último, nós vamos falar aqui da bicondicional. Lembra? Condicional só é falsa quando der Vera Fischer. Primeira verdade, segunda falsa. E acabou. Tranquilo? Agora aqui, ó. Nós vamos estar diante nós vamos estar diante de uma bicondicional. A bicondicional, senhores, a bicondicional, eu quero que vocês entendam o seguinte, a bicondicional, ela é uma seta que vai e é uma seta que volta. Então, ela é duas condicionais, uma que vai e outra que volta. Professor, como é que eu vou identificar a bicondicional? É assim, ó. Você vai ter aqui a proposição P, se, somente se, certo? Você vai ter aqui a proposição, aí você vai ter P, se, somente se, aí você vai ter a outra proposição. Ok? Tá, e o que que eu preciso saber da bicondicional? Da bicondicional, eu preciso saber o seguinte, presta atenção, para não errar, tá? Ela só é verdade, ó, só é verdade quando tivermos valores iguais. Olha que legal. Só é verdade quando tivermos valores iguais. Ou tudo verdade ou tudo falso. Pronto, acabou. Além do mais, a bicondicional, quando eu vou fazer ela aqui, ó, em forma de símbolo, tal, em forma de símbolo, P, se somente se que, elas comutam, tal, elas comutam. É a mesma coisa de eu colocar aqui, ó, que, se somente se P, beleza? Essas aqui, elas comutam, ok? Então, vamos relembrar aqui, vamos relembrar. A galera já tá dando sono, já tá querendo dormir. Conjunção só é verdade quando tudo for verdade. Disjunção só é falsa quando tudo for falso. Disjunção exclusiva só é falsa quando valores iguais. Condicional só é falsa quando der Vera Fischer. E a bicondicional, ela só vai ser verdade quando eu tiver valores iguais. Beleza, galera? Tranquilo. Vamos lá, então, resolver questões para ver como é que ficou o nosso conhecimento. Primeira questão de hoje. Diz o seguinte. Observe a seguinte frase. Exemplo. Um litro de água pesa 1 quilo ou partículas de cargas elétricas se repelem. Pessoal, aqui é rápido para a gente resolver. Esse conectivo aqui utilizado, ele representa o quê?
Um litro de água pesa 1 quilo, ou partículas elétricas se repelem. Esse ou é uma disjunção, galera. É uma disjunção. Professor, e se tivesse iniciado com ou aqui? Aí seria uma disjunção exclusiva. Beleza? Gabarito letra B. Primeiro exemplo de hoje. Segundo exemplo, diz o seguinte: considere P, Q e R, que representam proposições lógicas simples. Assinale a opção que expressa corretamente as seguintes proposições. A beleza esplendorosa da lua inspira todos os apaixonados, como o mar cristalino inspira os mais belos sentimentos nos navegadores. Pessoal, esse como aqui, que conectivo é ele? É uma disjunção, conjunção? O que que é? Galera, tá aqui, ó. É uma condicional. Beleza? Gabarito letra E, não tem o que discutir. É bizu, é bizu, é bizu. Beleza? Fácil, fácil. Questãozinha da FGV para você, ó, bater de frente com ela e acertar. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 3. Exemplo, tá? Ainda não chegamos nas nossas questões. Se o sujeito é flagrado cometendo delito, então a punição de criminoso. Essa frase é composta de duas proposições lógicas ligadas por um conectivo, que expressa uma relação de quê? Condição, conjunção, disjunção, bicondicional, negação. Galera, o se, na hora que começa com se, meu amigo, você já sabe que é uma condicional. Te abraça, xerife. O gabarito aqui é a letra A, ó. Não tem o que discutir nesse tipo de questão, cara. Acabou. É bizu certo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 4, senhores. Exemplo 4. Considere a proposição PXQ, em que X representa o conectivo. Sabe-se que a proposição PXQ só é verdadeira quando as duas são verdade. Galera, se uma proposição composta só é verdade quando todas forem verdade, está tratando de quê, pessoal? Está tratando de quê? Que conectivo é esse aqui, ó? Esse aqui tem por obrigação de ser uma conjunção, beleza? Tem por obrigação de ser uma conjunção, certinho? Ficou, galera, alguma dúvida com relação a isso aí? Sim ou não? Alguma dúvida? Bacana, né? Beleza, Larissa, vamos lá então. Próxima questão, questão de número 5, senhores. Deixa eu ver aqui se eu tenho a quinta questão. Tenho, vamos lá. FGV. Segundo os princípios da lógica, uma proposição pode assumir apenas os valores lógicos, verdadeiro ou falso. Assim, a proposição composta se P, então Q, só pode ser considerada falsa. Ó, esse bizu aqui foi dado. Uma condicional, ela, para ser falsa, o que que tem que acontecer? A primeira tem que ser o que, galera? Verdade. A segunda tem que ser o que, galera? Falsa. Vera, ixi, acabou. A primeira verdadeira e a segunda falsa, ó. Então, pessoal, gabarito, letra A. Certinho? Não tem dúvida, não tem como errar uma questão dessa. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Sim ou não? Vamos lá. Se pegar o bizu certo, não erra. Condicional só é falsa, certo? Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Sempre assim, vera ficha, e aí você não erra. Agora vamos para as nossas questões. Beleza? Vamos, na prática, aprender um pouco sobre conectivos lógicos, praticando questões. Galera, vamos lá. Primeira questão de hoje. Eu vou responder com vocês, eu quero que vocês me ajudem. Tá com sono, filho de Deus? Pega um café e dá um gole. Não dorme, não dorme, não deixa o Morfeu te pegar, xerife, não deixa. Vamos lá. Questão de número 9, a questão da lista que eu enviei para os senhores. Se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro, o valor lógico de uma proposição Q é falso. Galera, nós estamos aqui, ó, onde a primeira é verdadeira, aí eu tenho aqui um conectivo entre elas, que eu não sei qual é, e a segunda é falsa. Ele está querendo saber o seguinte: a conjunção entre elas, ó, a conjunção vai ser verdadeira? Não, galera. A conjunção não é verdadeira. Para a conjunção ser verdadeira, as duas tinham que ser o quê? Verdade. Aí ele está perguntando o seguinte: a disjunção entre elas
vai ser falsa? Galera, quando é que a disjunção é falsa? Quando ambas são falsas. Então, ó, isso aqui não é verdade, isso aqui é falso. P condicional Q vai ser verdade. Galera, quando você bota aqui o símbolo do condicional, o que que acontece? O que que acontece quando você bota o símbolo do condicional aqui, ó? Deu Vera Fischer? Deu. Se deu Vera Fischer, então é falso, ó. Logo, o que ele está afirmando aqui não pode ser verdade. Aí ele diz assim, ó, a bicondicional é falsa, correto? A bicondicional é falsa? Vamos lá. Quando é que a bicondicional é verdadeira? Quando os valores são iguais. Esses valores são iguais? Não. Então aqui é falso. Correto? Gabarito letra D. Nona questão. Parte com abraço. Não tem como você errar. Beleza? Questão de número 10. Questão de número 10. Diz o seguinte. Considerando a proposição composta, se P então R, é correto afirmar que a proposição composta é falsa se apenas P for verdadeira. Beleza? Olha que legal. Se apenas P for verdadeira, galera, que é interpretação de texto, não é matemática. Se eu tenho duas proposições e apenas essa é verdadeira, ó, e apenas essa é verdadeira, é porque essa daqui vai ser o quê? Falsa. Então é correto afirmar que a proposição composta é falsa quando P é verdadeiro e a outra seja falsa. Gabarito letra A. Acabou. Não tem o que discutir. Certinho? Não tem o que discutir. Certo? Só vai ser falsa condicional quando der Vera Fischer. Não esquece disso. Questão de número 10. 11ª questão de hoje, senhores. Vamos lá. Sejam P, Q e R proposições lógicas, sabendo que P ou Q é falso e P ou Q ou R é verdadeiro. Qual o valor lógico de P e R, respectivamente? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui P ou Q. Ele diz que isso aqui é o quê? Falso, né? Bom, eu estou diante de quê aqui, galera? De uma disjunção. Se essa disjunção aqui ela é falsa, então é porque a primeira é verdadeira, falsa, e a segunda também é falsa. Os valores dela são falsos. Agora ele quer o valor disso aqui, ó. P ou Q ou R. Bom, eu já sei que tudo isso aqui, ó, vai ser o quê? Falso. Aí ele diz que o valor dessas três tem que ser o quê? Verdade. Galera, eu estou diante de quem? De uma disjunção. A disjunção, ela só é falsa quando ambas são falsas. Então, se está dando verdadeiro, esse R aqui, ó, ele não pode ser F, tá? Porque se ele for F, vai dar falso. Então, o R tem que ser o quê? Verdade. Logo, os valores de P é falso e o de R é o quê? Verdadeiro. Gabarito, letra B. Detalhe, cara. É detalhe. Cuidado. É como eu falo, o raciocínio lógico vai pegar nego de surpresa. Se vacilar, certo? Se vacilar, tranquilo? Dá errado. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 12, senhores. Questão de número 12. Diz o seguinte: considere as seguintes proposições. Letra A, Marcos é teresinense. Letra B, Milena é picoense. A proposição, se Milena é picoense, Marcos é teresinense, pode ser representada como? Galera, como é que tá? Tá assim, ó. Se bem, então A. Acabou. Não tem o que discutir, ó. Gabarito letra C. Tem questão, cara, que você só vai ter o trabalho de ler, xerife. Você só vai ter o trabalho de ler e marcar a bendita questão, cara. Então, pratica questões de raciocínio lógico para tu não se perder no meio do caminho. Não deixa, não vai nessa de que na hora sai, na hora sai, na hora não sai. Na hora não sai, meu filho, na hora não sai. Beleza? Vamos lá. 13ª questão. 13ª questão. Seguinte, sejam dadas as proposições P e Q. P, Vitória é médica, Q, Isabel é bióloga. Assinale a alternativa que contém a tradução da seguinte proposição para a linguagem simbólica.
Ou Isabel é bióloga ou Vitória é médica. Galera, a proposição de Isabel é qual? Q. Proposição de Vitória é qual? P. O ou representa o quê? Uma disjunção exclusiva. Então é ou Q ou P. Está onde esse gabarito? Na letra B. Certinho? Cara, não dá para você errar uma questão dessa. Bizu está sendo dado aqui à torta e à direita. Tranquilo? Bizu está sendo dado aqui à torta e à direita. Trajano na 11 não seria letra B? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A proposição P é falsa e é verdadeira. Opa, muito bom, Ana. Atenção no detalhe aí, professor. Calma aí. Eu fiz aqui o certo e marquei o gabarito errado. É, exatamente, essa porra aqui mesmo, ó, letra C. Tá, ó. P é a primeira, P é falso. E é verdadeiro, o gabarito é letra C. Muito boa atenção, viu, Ana? Obrigadão. Tamo junto. Vamos para cima. Questão de número 14. O que está dizendo aqui, ó? Observe a seguinte proposição composta. Ana só passa no concurso da Prefeitura de Chiador se João ficar no cadastro de reserva. Qual foi o conectivo empregado nessa proposição, galera? Lembra que eu falei que o só se é uma condicional invertida, certo? Então aqui eu estou tratando de uma implicação, que é a mesma coisa da condicional, beleza? Ó? Que é só P, se que. Certinho? Gabarito letra B, 14ª questão. Não tem como errar. Certo? Vamos para a próxima questão de número 15. Ó. O que está dizendo aqui a questão 15? Questão 15 diz o seguinte. Se Q é uma proposição simples, falsa, e PQ é uma proposição composta, falsa, conclui-se que o valor lógico da proposição simples P vai ser o quê? Galera, ele diz que Q é falso. Tá aqui, ó. Que é falso. E que essa sentença aqui, ela também é o quê? É falsa. Olha, se que é falso e a frase inteira é falsa, então, obrigatoriamente, isso aqui tem que ser o quê, galera? Tem que ser verdade. Gabarito letra A. Entendeu, xerife? Não tem como você errar. Porque a condicional só é falsa quando acontecer isso, quando der vera ficha. Primeira verdade, segunda falsa. Acabou. Partiu pro abraço. Não dá para perder uma questão dessa. Se liga no bizu para você não ficar de fora. Vamos lá. 16ª questão. Se o valor lógico de uma proposição é verdade e o valor lógico de outra proposição é verdade, então é correto afirmar que. Agora eu tenho aqui, ó, uma que é verdade, aí eu tenho aqui o conectivo entre elas e tem uma outra que é verdade. Se uma é verdade, a outra é verdade, então o bicondicional entre elas vai ser o quê, galera? Vai ser falso? Não, pô, não tem como. Bicondicional é verdade quando tem valores iguais. A condicional entre elas é verdade? Correto. Correto, senhores. Sim ou não? Presta atenção. A condicional entre essas duas sentenças é verdadeiro? Sim. Por quê? Ela só seria falsa se desse Vera Fischer. Então, o gabarito aqui da 16ª vai ser quem? Letra B. Beleza? Letra B. Show de bola. Muito bem, Amanda. Padrão. A porra mesmo. Bora pra cima. 17ª questão de hoje, senhores. 17ª questão. Vamos que vamos. Considere a seguinte proposição: André é torcedor do Palmeiras, logo, nunca viu seu time ser campeão mundial. Galera, esse logo aqui é um conectivo, lógico. Mas qual conectivo é ele? É disjunção, conjunção, implicação, disjunção exclusiva ou bicondicional? Bota para mim no chat aí, para mim saber se você está sabendo. Vamos lá. Para mim saber que eu não fiquei acordado até agora para dar aula em vão. Vamos lá. Vamos lá. Dá o bisu para mim. Hum, Implicação, letra C, implicação. Muito bem, muito bem, muito bem, Carol, muito bem, essa porra mesmo. Muito bom.
Gabarito letra C, implicação. O logo, o quando, o como, o pois, o porquê, o só se, tudo isso trata de condicional ou implicação. Senhores, os senhores estão compreendendo a minha fala, estão pegando bizu, de verdade mesmo, estão treinando, valendo, valendo, valendo. Terminando essa aula, eu não aconselho, mas toma um Red Bull, toma um cafezinho e vai pro concurso, meu irmão. A prova tá chegando, chefe. Quem vai separar você da aprovação? Quem vai separar você da aprovação não é nada mais, nada menos do que raciocínio lógico e informática. Entenda. Entenda, senhores, entenda. É isso aqui, ó. É onde vai dar pau em nego aí, meu irmão. Mas só que tu não é esse. Tu é o cara que tá aqui comigo acordado até meia-noite, depois de meia-noite, pegando o bizu certo. Bizu de chegar na prova e fazer o teu. 5 questões, eu vou acertar as 5 questões. É missão. Eu tenho que acertar, eu vou acertar as 5 questões. Acabou. Fiz o meu e ponto. Beleza? Essa é a meta de vocês. Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte: sabendo que PQRS são 4 proposições simples, julguem o item. São necessários para completar a tabela verdade uma proposição composta envolvendo essas 4 proposições, um número de linhas iguais a quanto? Galera, cai uma questão dessa na prova sobre o número de linhas de uma proposição da tabela verdade. O que é que você vai fazer? Seguinte, o número de linhas de uma tabela verdade você vai chamar de NL, e é simples demais de resolver. É 2 elevado a n. Professor, e quem é esse n, professor? Esse n aqui nada mais é do que o número de proposições, tá? Nada mais é do que o número de proposições. Certinho? Então, quantas eu tenho aqui, ó? Uma, duas, três, quatro. Então, o número de linhas é igual a 2 elevado a 4. Galera, quem é 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4, 8, 16. Tá aí, ó. 16 linhas, gabarito, letra D. Agora, digamos que tivesse assim lá. Digamos que tivesse assim, ó. Se P, então o quê? Ou não P e R, tá? E não R. Quantas linhas teria a tabela verdade dessa proposição? Quantas linhas teria? Quantas proposições vocês enxergam aqui? Ah, deixa eu contar. Uma, duas, três, quatro, 5, professor. Então, 2 elevado a 5 vai dar quanto? 32. Cara, não é. Essa proposição P é a mesma proposição aqui, ó. Não conta duas vezes, conta só uma. Aqui ela está negada. Então, P, Q e R. Só tem 3 proposições. Então, ó, 2 elevado a 3 é igual a quanto? É igual a 8. Bizu não erra, pelo amor de Deus. Tranquilo, galera? Beleza? Fechou? Padrão? Vamos lá. Trocou a ordem aqui, né? 17ª, considere a seguinte proposição. André, torcedor do Palmeiras, logo nunca viu seu time ser campeão mundial. Essa questão foi repetida. A gente sabe que o conectivo logo trata de uma implicação. Bom, essa aqui é a nossa última questão. Eu tenho certeza que os senhores aqui não erram mais nenhuma questão tratando-se desse assunto. Certinho? Beleza? Deixa eu dar uma pausa bem aqui na gravação.